E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é compreender o significado de rotação. Agora vamos pensar um pouquinho. O que será que é rotação? Você sabe o que significa este termo em ciências e geografia? O que significa em matemática? Vamos descobrir. A rotação é um dos movimentos da Terra. A Terra, ela não fica parada no espaço, ela se movimenta. São vários tipos de movimentos diferentes, né? Mas os mais notáveis são o movimento de rotação e o movimento de translação. A translação é o movimento em torno do Sol. A rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Então ela vai girando em torno do Sol, mas ela também vai girando em torno dela mesma, como se ela fosse rodopiando, né? Mas ela é uma esfera, aproximadamente uma esfera, né? Ela vai girando em torno do próprio eixo. E o que isso fabrica para nós? O dia e a noite. O dia e a noite. Tá? Ela leva 24 horas para acontecer. Certo? Então, olha lá. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas um dia em um lado da Terra, ou seja, um lado da Terra sempre ia estar claro, nunca ia anoitecer, e o outro lado sempre ia estar escuro, o lado que tivesse oposto ao Sol, certo? Então, esse movimento ele é bem importante. Então tá aí, ó, a Terra girando em torno dela mesma, certo? Esse lado aqui é o lado que recebe luz, enquanto a Terra vai girando em torno dela mesma, o que está para trás é noite e o que está para frente é dia, beleza? Esse movimento leva em torno de 24 horas. Agora, em matemática, a rotação ela tem um sentido diferente. Rotação está ligada à ideia do quê? De rodar, de girar a figura. Então, olha só, a primeira coisa que eu levo em conta, a rotação é uma transformação geométrica. E nessa transformação geométrica acontece o quê? A figura é rotacionada, ou seja, a figura é rodada. Olha para essa figura aqui, esse U verdinho. Ele foi rodado 90 graus para fabricar esse U roxinho, que é a minha figura 1. Ou ao contrário, a figura 1 ela foi rodada 90 graus para formar a figura 2. Ok? Olha lá. A figura 1 foi rotacionada em torno do ponto O, esse ponto aqui, em 90 graus, no sentido anti-horário, obtendo-se a figura 2. Beleza? Então, a rotação, ó. Para construir a rotação de uma figura, é preciso definir o ponto em torno do qual essa figura girará, ou seja, um centro de rotação. Também é preciso definir um ângulo e um sentido de rotação. Então, agora nós vamos parar para você poder anotar as coisas que foram passadas. O que tem que ter no seu caderno? Quero ver se você vai lembrar, hein? A rotação é uma transformação geométrica que consiste em rodar a figura. E por último, as informações dessa tela aqui. Eu já volto.
Então agora que você já fez as anotações que eu pedi, nós vamos continuar, vamos testar as ideias nos exemplos e nos exercícios. Olha só. Nessa figura, o que aconteceu? A partir desse ponto O, eu rotacionei a figura em 120 graus. Mentira, 210 graus, tá? Então, cada vértice foi rodado 210 graus para formar essa figura B, tá? Beleza? Bem tranquilo, né? No sentido horário, sentido do relógio, sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário, ok? Pode acontecer sentido anti-horário? Pode também. Eu posso dizer que essa figura aqui é a rotação da figura B, só que 210 graus no sentido anti-horário, que é o sentido contrário aos ponteiros do relógio. Ok? Agora nós temos um exercício. Nesse exercício, você vai medir o ângulo de rotação, tá? Então, a rotação ela está feita do 1 para 2, do 1 para 2, tá? Você vai pegar o teu transferidor e você vai medir esse ângulo de rotação, tá? Então, chega perto da tela aí, ou da tela do aparelho onde você está acompanhando essa aula, e com o transferidor você mede a figura, tá bom? Só que aqui você vai medir no sentido anti-horário, então, sentido contrário aos ponteiros do relógio, e aqui você vai medir no sentido horário, tá? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então agora nós vamos fazer a medida desses ângulos de rotação usando o transferidor. Confere comigo? Olha lá. Vou pôr o centro do transferidor bem certinho aqui no centro da rotação e vou alinhar aqui com a linha do 0 graus, né, o pontilhado, tá? Em relação ao sentido horário, você tem 0 graus até 270, certo? E daqui para cá, se fosse no sentido horário, você teria 90 graus. Beleza? E ali, no sentido horário, você vai ter 145 graus. Tá? Medindo bem direitinho. Beleza? Tranquilo, né? Agora, nós vamos entender como é que funciona, como é que a gente constrói a rotação de uma figura. É um processinho que nós vamos ter que acompanhar passo por passo. Então, você vai precisar de uma régua, talvez um compasso possa te ajudar também, certo? Então, nós vamos anotar passo por passo. Conforme a gente for fazendo, eu vou parando e você vai anotando comigo, tá bom? Então, olha só. Com régua, compasso e transferidor, vamos construir uma figura por meio de rotação do quadrilátero ABCD em torno do ponto O,
em 110 graus no sentido horário. Observe as etapas. Então, nós vamos colocar a primeira etapa e eu vou dar um tempinho para você anotar. Olha só. Com uma régua, traçamos o segmento de reta AO. Então, você pega uma régua, coloca aqui no A e desenha o O. Tá? Qualquer direção. Desenhe para cá. Beleza? Agora, nós vamos copiar esses dois pedaços ali. Então, já volto. Muito bem, agora que você já fez o primeiro passo, vamos para o segundo. Então, eu já desenhei o segmento de reta AO com uma régua. Agora, no segundo passo, o que vai acontecer? Nós ajustamos o centro do transferidor sobre o ponto O. Então, o centro vai ficar aqui no ponto O. E a linha de fé, que é a linha que une o 0 graus aos 180 graus, eu vou colocar aqui em cima da reta que eu desenhei, certo? E daí eu vou marcar o quê? Aqui no limbo do transferidor eu vou achar os 110 graus. O 0 está aqui na reta e eu vou andar até os 110 graus, tá? Na mesma linha. Então, se o teu 0 está para fora, você tem que pegar os 110 por fora. Se o teu 0 está para dentro, você tem que pegar os 110 por dentro, ok? Então, você marca aqui, no 110, tá? Como o meu 0 aqui no meu desenho está para dentro, então eu vou marcar 110 por dentro, que vai coincidir com os 70 graus, ok? Marquei um pontinho ali onde é o 110, vamos para o próximo passo. Com uma régua, traçamos uma semi-reta a partir de O. Então, você pega o O e une com aquele pontinho que você fez no transferidor e estica um pouquinho, tá? Formando o ângulo de 110 graus com essa retinha aqui, tá? Então, agora nós vamos parar para você poder anotar esses dois passos que nós fizemos.
Agora nós vamos dando continuidade para os próximos passos. Olha só. Quarto passo. A gente vai pôr a ponta seca do compasso no O, certo? E com a abertura AO, marcamos o ponto A' sobre a semirreta traçada. Então, olha só. Eu vou fazer aqui. Eu vou abrir a ponta seca no O e o grafite no A, certo? Com essa abertura, eu vou marcar o ponto A' em cima do segmento da semirreta que eu já tinha, tá? De novo, ponta seca no O e o grafite no A. Roda o compasso para formar o risquinho aqui em cima do segmento de reta que já estava desenhado. Esse segmento de reta vai ser, aliás, esse ponto que eu risquei vai ser o A', tá bom? E depois o que eu faço? Eu vou repetir o processo, tá? Eu vou repetir todas as etapas novamente, para formar o B', o C', o D' e... o B', o C' e o D', tá bom? Então, sempre assim, eu abro, eu faço uma semirreta do O até o D, ok? Aí eu boto o transferidor de volta, marco 110 graus, faço a semirreta e daí eu marco com o compasso. Aí eu vou juntar o O com o C, marco 110 graus, abre o compasso no C e risca na retinha. De novo, une o O com o B, marca 110 graus com o transferidor, faz a semirreta e marca com o compasso. Aí você rodou todos os pontos que você precisa, certo? Isso dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas ele dá super certo. Olha como é que fica a figura. A gente vai ligar os pontinhos que nós temos. Como nós chamamos de A', B', C' e D', a minha figura vai ficar certinha, tá bom? Então agora nós vamos anotar esses últimos passos que a gente deu. E eu já volto. Então agora nós vamos recapitular passo por passo o que a gente tem que fazer. Ó. Nós estamos no 6º passo, eu vou voltar lá no 1º. Nós vamos fazer tudo de uma vez. Ó. Nós vamos desenhar uma retinha, certo? E nessa reta eu vou marcar o ponto O, que vai ser o meu centro de rotação. Se ele vai ser mais para frente ou mais para trás, tanto faz. O que vai acontecer é que a minha figura vai ficar ou mais perto ou mais longe. Mas ela vai ser rodada no ângulo que eu quero, tá? Então eu desenhei a minha retinha. O que eu faço agora? Eu vou marcar com o transferidor os 110 graus, que é a medida que eu quero, certo?
E a partir desses 110 graus, eu vou traçar, passando por O e pela marcação, uma semirreta. Olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o compasso do O no A, e daí eu vou rodar esse compasso até chegar na linha que eu desenhei. E formar o A'. Pronto, acabou o desenho. Agora eu vou recomeçar para o D. Como é que faz no D? Eu vou fazer uma reta do O até a letra D. Aí eu vou marcar 110 graus com o transferidor. Ó, 110 graus com o transferidor. E daí eu vou abrir o meu compasso e rodar ele até chegar nessa reta que eu desenhei. Achei o D'. Pronto, recomeça o desenho. Faz uma linha do O até o C. Marca o 210 graus. Aliás, os 110 graus, né? Marca lá certinho. Aí abre o compasso até o C e risca. Beleza. Agora nós vamos fazer para o B, para formar o B'. Faz um risco do O até o B com régua. Marca com o transferidor 110 graus. Abre o compasso do O no B e risca no B'. Na reta que você formou ali, para formar o B'. E daí você tem os 4 pontos que você precisa. Só juntar e você tem a tua figura rodada em 110 graus. Beleza? Então tá aí. Mais do que você saber fazer o desenho, você precisa entender quando que a minha figura está rotacionada. Então, se a minha figura foi rodada na posição, eu tive uma rotação. Nem sempre o ângulo vai estar claro. Nem sempre o centro de rotação, o ângulo vai estar claro. Entretanto, você tem que saber reconhecer que a figura estava de um jeito e de alguma maneira ela foi rodada para estar formada um outro tipo de figura, uma outra posição, ok? Mas com as mesmas medidas, tá? Essa coisa de você marcar com o compasso garante que a figura preserve as medidas, ok? O que nós vimos então? Nós vimos rotação, tá? Para criar um correspondente simétrico através da rotação, basta apenas girar a imagem original ao redor de um ponto, que chamaremos de centro de rotação. A distância entre a imagem e o centro de rotação se mantém constante, e a medida que a imagem gira chamaremos de ângulo de rotação. Beleza? Bacaninha? Então tá bom. Tá aí um desenho para você lembrar da rotação, ó. Esse L, ele foi rodado para formar esse L aqui, ok? Então, deixa tuas anotações em ordem, observe no seu dia a dia aonde que acontece rotação, em que figuras ocorre rotação, certo? E percebendo essas diferenças, você vai entender melhor o que significa essa ideia de rotação, que é uma transformação geométrica do plano, tá bom? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!